Então, falando como a gente pode, de forma prática, pegar os conceitos de governança de TI e transformá-los em processos, em papéis, responsabilidades, em questões mais palpáveis nas organizações. Depois do webinar, nós tivemos ótimos feedbacks e muitas pessoas pedindo mesmo para que essa apresentação de hoje acontecesse. Então, aqui nós estamos, a pedidos de várias pessoas, eu espero que essas pessoas estejam online aí para contribuir com perguntas, comentários. E eu montei uma apresentação para vocês bem prática, tá? Então, eu trouxe um pouco da nossa experiência, de alguns casos pelos quais nós temos passado para estruturar a governança de TI nas organizações, o que a gente vem fazendo e, além disso, também as experiências que a gente adquire com outras empresas parceiras, com empresas que a gente conhece, o cenário que elas estão vivendo no Brasil atualmente. Então, é uma apresentação bastante prática, ok? Mas toda apresentação prática, ela tem que ter um comecinho conceitual, né? Para que nós todos aqui assistindo o webinar tenhamos a mesma linha de raciocínio, que a gente parta do mesmo ponto. Bom, então eu vou começar a falar sobre os conceitos de governança de TI para vocês, rapidamente, só para a gente começar na mesma página, ok? Vocês vão ver que são conceitos que eu já apresentei em outros webinars, quem tem acompanhado. Então, é uma junção de conceitos para que a gente possa dar start à parte prática do webinar, que é demonstrando como as empresas vêm materializando esses conceitos de governança de TI. Falando um pouquinho sobre as possíveis práticas de governança nas organizações e depois como estruturar uma área de governança de TI. Ao final, eu trouxe algumas conclusões, que foram pensamentos que eu tive ao elaborar essa apresentação para vocês, e eu gostaria de dividir esses pensamentos com vocês. Ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de governança de TI, principalmente para aqueles que estão começando a se ambientar com esse assunto agora. Eu peguei como principal fonte teórica para essa apresentação o COBIT-5. Tá? Eu acho que é um modelo que ele está começando a ganhar uma força maior agora. Diferentes organizações nas quais eu estive presente nos últimos meses têm falado sobre o modelo, têm pedido para que o modelo seja utilizado em seus projetos. Então, aquele momento de transição entre o COBIT 4.1 e o COBIT 5, eu acho que já está em sua fase final e o COBIT 5 começa a ganhar um pouco mais de força. Em outros webinars, inclusive no último que nós apresentamos, o conceito de governança ele foi definido não apenas utilizando essa fonte, mas também utilizando outras. Mas eu acho que esse conceito, a governança, conceitualmente, ela já tem uma cara bem formatada. Aí, quando a gente passa para a parte prática, já temos um outro cenário, ainda com as empresas tendo uma certa dificuldade de implementar as práticas ou até algumas divergências do que seria efetivamente o estado da técnica da implementação desses conceitos de governança. Mas, indo no que o COBIT-5, né, a partir do ITGI, chama de governança, ele define a governança com a responsabilidade de assegurar as necessidades, opiniões e condições dos stakeholders, né? Essas necessidades e opiniões elas são avaliadas para determinar objetivos do negócio a serem atingidos pela TI, estabelecendo direcionamento através da priorização e tomada de decisão, monitoramento de desempenho e da conformidade em relação aos objetivos determinados. Por que eu li esse statement e por que ele está aí? Para que a gente entenda de uma vez por todas que a governança ela trata de tomada de decisão, de monitoramento de desempenho e de conformidade. Esses são conceitos muito fluidos, né? Em muitas empresas, a governança é de responsabilidade do board de diretores sob a liderança do presidente. Então, quando a gente fala, inclusive, de governança corporativa, ela está ligada à tomada de decisão e direcionamento que o board da companhia dá para o restante da companhia seguir.
né? E algumas responsabilidades específicas sobre a governança podem ser delegadas a estruturas organizacionais específicas em um determinado nível da empresa, particularmente em organizações mais complexas. Ou seja, o que essa parte aí do asterisco eu também trouxe do COBIT 5. O que isso significa? Significa que apesar de nós termos uma governança corporativa, nós também podemos ter desdobramentos dessa governança corporativa, por exemplo, já trazendo para a nossa realidade, como a governança de TI. Então, a gente tem uma célula responsável pela governança corporativa, que é o board da organização, e a gente pode ter também uma subcélula dentro da organização responsável pela governança de TI especificamente. E aí isso provavelmente vai estar mais relacionado ao board de TI, né, se relacionando com esse board do negócio, e alguma célula específica dentro da TI que vai apoiar o diretor de TI ou o gerente de TI, enfim, a fazer a condução e a materialização desses conceitos de governança. Tá? Uma outra diferença bastante interessante que eu confesso no nosso último cliente, no qual nós implantamos governança de TI, essa discussão foi bastante detalhada, a gente teve que deixar isso de uma forma bem clara, porque isso estava gerando algumas confusões conceituais que estavam impedindo a gente avançar na questão da implantação da governança, que é a diferença entre governança e gestão. Então, também trazendo do COBIT 5, o conceito do que seria gestão. Então, enquanto a governança ela dá direcionamentos, a gestão planeja, constrói, opera e monitora atividades em alinhamento com os direcionamentos determinados pelos responsáveis pela governança para alcançar os objetivos de negócio. E, na maioria das empresas, a gestão está sob responsabilidade do corpo gerencial sobre a liderança do CEO. Então, eu trouxe aqui uma outra imagem que a gente usa bastante aqui na Bridge para mostrar um pouco essa diferença entre governança e gestão. Então, enquanto o escopo da governança inclui alinhamento estratégico, criação e entrega de valor, a parte de gestão de riscos, gestão de recursos, gestão do desempenho, e isso pode ser expandido para definição de métodos, direcionamento para os investimentos da TI, etc. Então, enquanto a governança olha para o negócio e olha para a TI e pensa em direcionamentos e tomada de decisão que precisa ser feita em alinhamento com os objetivos de negócio, para que isso seja desdobrado na TI, a gestão tem outra preocupação. A preocupação da gestão é colocar tudo isso em prática, fazer as coisas acontecerem. Ou seja, se eu determinei em um ano que a minha prioridade de investimentos, né, isso pode ser um escopo da governança, que a minha prioridade de investimentos é em cloud computing, por exemplo, tá? Dando um exemplo aqui bem simples. Então, esse ano, a companhia decidiu que irá investir em cloud computing. É uma tendência que a empresa quer seguir. É de responsabilidade da gestão, após esse direcionamento ter sido dado pela governança, fazer com que isso aconteça. Como? A partir de projetos de serviços e soluções de TI, a partir do gerenciamento e operação dos processos de TI no dia a dia das empresas, garantindo a entrega, ou seja, manter a TI funcionando, garantir a comunicação e o desempenho da equipe de TI, ou seja, é fazer o dia a dia acontecer, ok? Gerenciando os recursos, né, que ali foram disponibilizados para que aqueles objetivos determinados lá por uma estrutura de governança sejam atingidos. Tá? Uma figurinha interessante que o próprio COBIT 5 traz, né, que é parecida até com essa outra figura que eu mostrei para vocês, que nós da Bridge mesmo elaboramos, faz essa separação de uma forma muito clara. Percebam, aqui a gente tem a governança recebendo as necessidades do negócio, avaliando, direcionando para que a parte da gestão possa planejar, construir, entregar e rodar no dia a dia, monitorar. E esse monitoramento retorna lá para a governança de forma consolidada para que eles possam saber se aquelas necessidades de negócio estão sendo atingidas. Esse ciclo ele é bastante claro. Tá? Eu sei que por trabalhar
com isso no meu dia a dia, está muito envolvida com esses meus conceitos de governança de TI, para mim a coisa fica bem explícita. Mas eu espero que vocês consigam também, com o tempo, e até eu espero que essa apresentação ajude, a separar esses conceitos, ok? Então, da governança de TI, a gente pode definir aí basicamente duas linhas de atuação. Uma linha comportamental, né? Então a governança ela deve definir relacionamentos formais e informais dentro da TI e da TI para o negócio. Então, quem são os clientes da TI? Com quem a TI vai se relacionar? Isso, por exemplo, pode estar ligado a um projeto de reestruturação organizacional de TI. A gente atuou em um dos nossos clientes e até fizemos uma palestra no passado nos nossos eventos sobre isso. A governança de TI com a responsabilidade de fazer uma reestruturação organizacional da TI, principalmente para definir claramente os canais de comunicação entre o negócio e a TI. Então, a partir dessa reestruturação, a área de marketing agora, quando tinha uma necessidade, uma demanda para a TI, tinha um canal específico dentro da TI para ouvir suas necessidades e traduzir essas necessidades em possíveis soluções de TI. Ok? E, além disso, nessa vertente comportamental, a governança confere direitos decisórios a indivíduos ou grupos de indivíduos. Como? Né? Estruturando comitês, estruturando processos de tomada de decisão dentro da TI. E, além disso, a outra linha, né, que a governança de TI segue é uma linha normativa, a partir da definição de mecanismos, formalização dos relacionamentos a partir de políticas, de normas, procedimentos, processos, estabelecendo essas regras e procedimentos operacionais para assegurar que os objetivos sejam atingidos. Então, a TI tem esse lado comportamental e essa parte normativa, né? A gente ainda está muito aí no campo teórico, daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro. E, além disso, a governança de TI eficaz, ela deve tratar três questões. A primeira, quais decisões devem ser tomadas para garantir um uso e uma gestão apropriados da TI? A segunda, quem deve tomar essas decisões, então estrutura de poder, né, de tomada de decisão, e como tomar essas decisões e monitorá-las. Como tomar essas decisões? A partir de comitês, a partir de um planejamento estratégico de TI, como monitorar? A partir de um software, a partir de reuniões de desempenho. Enfim, todos esses mecanismos é de responsabilidade da TI fazer essa definição. Tá? Já estão surgindo algumas perguntas, pessoal, ao longo da apresentação. Eu já agradeço de antemão. O pessoal aqui da equipe do marketing está anotando todas essas perguntas e, ao final, com certeza, a gente vai ter um tempo para conversar sobre. Ok? Então, agora, pegando esses conceitos que são bastante fluidos, eu brinco, tem um cliente meu que ele fala que isso tudo é muito bolo fofo, né? Mas como é que eu faço para sair desse bolo fofo e ir para a parte mais prática da coisa? Né? Então, primeiro eu queria falar com vocês um pouquinho o que nós temos visto nas empresas sobre práticas de governança de TI nas organizações, né? Nas empresas, como eu disse. Primeiro, é importante a gente deixar o escopo da governança bem delimitado, porque senão a gente pode ampliar demais esse escopo e não alcançar resultado algum e frustrar todas as partes. Então, para começar, o escopo da governança de TI precisa estar relacionado à definição de direcionamentos e focados nos objetivos de negócio. E, principalmente, o foco da governança deve ser essas 5 disciplinas aí que estão nesse pentágono, que é um pentágono clássico, que o COBIT sempre traz ele como os principais pilares da governança. Então, a gente está falando de alinhamento estratégico. Então, tudo referente a alinhamento estratégico pode ser alvo e escopo da governança de TI. A gente está falando de entrega de valor. Então, mensurar se a TI realmente está entregando valor à organização. E como a gente faz isso? Assim, existem quase infinitas formas de fazermos isso, desde a forma mais simples até a forma mais complexa.
No próximo slide eu vou trazer para vocês algumas práticas realmente de governança e a gente vai associando a essas disciplinas, tá? Gestão de riscos. Então, quando a gente fala de um grande projeto de gestão de riscos, que ele por si só já é muito grande, vocês devem já ter passado por alguma experiência dessa ou conhecem essa disciplina de gestão de riscos, sabe que ela por si só já é um universo enorme. E ela sim está relacionada à governança de TI. Então, quando vocês executam um projeto para implementar gestão de riscos ou um projeto de continuidade de negócio, isso é uma prática que ajuda a governança de TI. É claro que vai ter respingo lá na operação de TI, vai ter respingo na gestão de TI que tem que fazer esse projeto rodar, mas isso é uma preocupação relacionada à governança de TI. Gestão de recursos, então priorização de utilização de recursos, aí a gente pode falar desde recursos humanos até recursos tecnológicos. Então, quando a TI, no começo de um ano, por exemplo, faz a priorização do seu portfólio, a condução desse método e a definição de aonde dar prioridade de investimento do orçamento, por exemplo, para alguns projetos de TI naquele ano, isso é também uma prática que pode estar ligada à governança de TI. Né? Faz sentido, aqueles conceitos que a gente estava conversando anteriormente sobre definição de alocação de recursos, prioridades para a entrega de objetivos do negócio, pode ser materializada nesse momento, quando vocês definem o portfólio de investimentos de TI e dizem para o negócio que vocês vão, naquele ano, entregar o projeto A e não vão entregar o projeto B. E provavelmente a justificativa para isso deva ser porque o rumo da sua empresa naquele ano está mais alinhado aos objetivos do projeto A do que o projeto B. Okay? Então, isso é governança também. E, além disso, a mensuração de desempenho. A gente não pode esquecer que para saber se nós estamos no caminho certo, a gente precisa medir. Para saber se nós entregamos valor, se nós estamos alinhados estrategicamente, se os riscos estão sob controle, se os recursos são empregados da maneira correta, a gente tem que mensurar isso. E isso, então, a mensuração do desempenho da TI, ela é uma disciplina também de governança. Tá? Mas se a gente voltar lá no último slide que a gente mostrou aquela divisão entre governança e gestão, a gestão também tem o papel de medir, mas ela tem um papel de medir mais localmente e talvez com indicadores que vão até um nível bastante operacional, porque para a gestão importa, né, esses indicadores mais operacionais. E a governança, provavelmente, ela vai fazer um monitoramento de desempenho mais agregado, que vai pegar todos esses indicadores das diferentes gerências e agregar isso de uma forma que possa passar esse resultado para o board, por exemplo. E o que a gente enxerga é que muitas empresas já possuem práticas de governança de TI, mas por elas não estarem centralizadas ou formalizadas numa área, né, essas práticas não estarem formalizadas numa área específica para tal, por exemplo, elas acabam não percebendo que já fazem governança de TI. Então, um primeiro recado que eu queria deixar para vocês é que não é mandatório que exista uma área de governança de TI para que as suas práticas sejam executadas e gerem resultado. A partir do momento que um diretor de TI, por exemplo, se junta com um conselho de gerentes de TI e toma decisões que vão ser, sim, refletidas nos comportamentos e na forma de agir do pessoal da TI e nas prioridades dadas para a alocação de recursos, por exemplo, isso já é governança de TI, mesmo que não exista uma área explícita dentro da empresa para a governança de TI. Então, vamos pensar o que são essas práticas de governança de TI. A gente aqui na Bridge passou a chamar isso de fragmentos de governança de TI. Ou seja, são práticas que já podem existir, inclusive na sua empresa, e que podem ou não estar centralizadas numa área de governança de TI. Né? E elas podem ter maturidades diferentes entre si. Então, o que seriam esses fragmentos de governança de TI? Um comitê da direção da TI, por exemplo, que se reúne para definir prioridades de investimentos em projetos. Isso é um fragmento de governança de TI.
comitês feitos com o negócio para definir também prioridades de projetos, de demanda, definir direcionamentos, sei lá, tecnológicos, por exemplo. Isso é um fragmento de governança. E aqui a gente tem vários outros exemplos. A implementação de processos dentro da área de TI pode estar relacionada a aumento de maturidade da governança, produção de relatórios de status, por exemplo, de projetos. Então, uma disciplina que é a gestão de portfólio, gestão de projetos, pode também estar relacionada à governança de TI. Se a sua empresa passa por auditorias internas e externas, e essas auditorias geram planos de ação, geram possibilidades de melhorias no dia a dia de vocês, isso é um fragmento de governança, né, que nós chamamos. Indicadores de desempenho, ferramentas que vocês possuem para gestão de indicadores. É claro que, se essas práticas estiverem 100% dispersas e os resultados delas não forem aproveitados lá pelo board para tomada de decisão, não gerar um comportamento único dentro da TI, direcionado a objetivos únicos, a gente não pode dizer que vocês possuem a governança de TI madura, mas estão começando, já tem algumas práticas relacionadas, né? Então, para que a governança de TI saia desses fragmentos que possam estar isolados e às vezes até um pouco contraditórios, né? Por exemplo, uma gerência faz uma prática de um jeito, a outra gerência faz de outro e os resultados são diferentes. Então, para que a gente consiga pegar todos esses fragmentos que podem estar dispersos na sua organização e fazer com que eles se afunilem e se concentrem para que os esforços dedicados a essas práticas isoladas realmente gerem resultados, pode ser sim uma solução a criação da área, né, do que a gente chama hoje de área de governança de TI. Então, o que seria a estruturação dessa área de governança de TI? Lembrando mais uma vez que montar uma área, separar profissionais dedicados a essas disciplinas de governança de TI não é a única solução, tá, pessoal? Isso é um ponto que eu vou bater aí até o final. Mas é uma forma que várias organizações têm encontrado para conseguir concentrar e canalizar os esforços ligados a essas práticas de governança e fazer com que eles gerem resultados que sejam uníssonos, né? Então, voltando um pouquinho na nossa teoria, se vocês procurarem os nossos webinars, sobre estrutura organizacional de TI, né, se existe uma estrutura organizacional de TI ideal ou não, eu trouxe esse conceito do Mintzberg sobre estruturas organizacionais, né, um texto bastante antigo, mas que ainda é bastante atual, né, ele ainda pode ser empregado atualmente, e o Mintzberg fala como as organizações, de forma bastante genérica, se estruturam. Né? Então, normalmente nós temos 5 subestruturas dentro de uma grande estrutura organizacional. São elas o núcleo operacional, eu não vou entrar em detalhe aqui, tá, pessoal, mas o núcleo operacional é o pessoal que executa o dia a dia, o vértice estratégico, que é quem traz o direcionamento para a organização, a linha média, que faz a comunicação entre esse vértice estratégico e o núcleo operacional, e a gente tem ali 2 grandes apêndices, tá? Que um deles é a chamada tecnoestrutura, que inclui analistas e profissionais que estão fora da linha padrão, né, de atuação padrão ali, digamos, da espinha dorsal da cadeia de valor, da entrega do produto fim daquela área, mas que aplicam técnicas para o design e para a manutenção de todo o restante da estrutura, garantindo a evolução e a adaptação da mesma ao ambiente no qual está inserida. E aí a gente pode classificar essa possível área de governança como uma tecnoestrutura. Ela vai definir métodos, ela vai organizar o restante da estrutura para que essa estrutura possa estar focada na entrega daqueles objetivos corretos, né? Então, chegamos à conclusão que a área de governança de TI, o melhor posicionamento dela é como uma tecnoestrutura.
Mas organizacionalmente falando, como isso se transforma, né? A gente tem percebido que o posicionamento mais indicado da área de governança de TI é esse posicionamento neutro. Tá? É um posicionamento como uma assessoria, enfim, uma área que tenha, perante as demais gerências ou demais coordenações, enfim, ela tenha ou uma posição par, né? Então, ela estaria aqui do lado, essa seria uma outra opção, estaria do lado aqui como uma outra gerência, ou uma assessoria par das gerências do núcleo mais tático da área de TI, ou então mesmo como uma assessoria aqui da diretoria. Lembrando que isso é só um exemplo, tá, pessoal? Entre essas duas possibilidades que eu falei, dela estar aqui do lado ou ela ser uma assessoria, ela ser uma assessoria ainda é uma opção melhor. E por quê? Tá? Por que eu estou trazendo essa... Normalmente, nos meus webinars, eu sempre trago uma posição um pouco mais neutra. Né? Pode ser dessa forma, não tem uma resposta certa, cada organização tem uma forma de se configurar, mas nesse caso a gente tem visto que essa solução tem sido a solução que mais gera resultado. Por quê? Porque a governança de TI, dado todo o conceito que nós trouxemos anteriormente, ela precisa trazer uma neutralidade perante as outras gerências ou as outras estruturas da TI. Porque quando alguém vai definir método, vai definir políticas, vai definir estrutura de poder e tomada de decisão, ela não estando nessa posição de neutralidade, provavelmente a força que ela terá para fazer tudo isso acontecer fica muito baixa. Nós já tivemos algumas experiências onde a área de governança de TI, por exemplo, era uma coordenação aqui embaixo de uma gerência. E a Bridge estava sendo chamada porque a organização tinha enxergado que era preciso fazer essa volta aqui da área de governança como uma assessoria, tendo uma posição mais neutra e um relacionamento mais direto com a diretoria, que é onde está o responsável, né, pela governança de TI em si. Lembra que foi o comecinho aqui da nossa fala. Então, do ponto de vista organizacional, essa seria uma posição legal para a governança. Tá? Do ponto de vista de estrutura, por exemplo, o que vocês podem fazer para ajudar no equilíbrio dessa posição da área de governança e fazer com que ela realmente influencie de uma forma geral a área de TI, eu trago aqui para vocês uma solução que a gente acabou de implantar num cliente, tá? Onde existe a diretoria de TI, existem 3 gerências embaixo da diretoria de TI e a área de governança ela foi colocada como uma assessoria. Então, ela vai ser o ponto de contato entre o líder de governança com o CIO, tá? Essa área de governança ela vai ser composta por um núcleo de pessoas que eles vão compor um comitê de governança de TI, porque aqui na governança como uma assessoria, a gente tem, por exemplo, um grupo de 3 pessoas. Só que em cada gerência, a gente tem um representante da governança de TI nessas gerências, que tem a responsabilidade de disseminar a cultura da governança, alinhar expectativas com os gerentes e ser o radar da governança de TI. E eles levam para esse comitê de governança premissas, restrições dessas gerências, objetivos e cultura. Porque muitas vezes os objetivos entre essas gerências podem ser conflitantes. E como a governança tem o papel de equalizar uma única política, um único método, ou até um método que seja adaptável a cada uma dessas gerências, é importante que esse fórum aqui exista, né? E aí, nesse fórum, tanto essa equipe de governança lá da assessoria leva as necessidades da diretoria e possíveis soluções para esses outros representantes, como depois esses representantes de governança das gerências levam as decisões para as suas gerências para serem implementadas lá. Então, desculpa aqui, voltando, essa foi uma solução que nós encontramos em um cliente,
onde havia essa dificuldade de fazer com que a governança tivesse essa posição neutra, que as gerências comprassem a briga da governança, e esses representantes aqui em cada gerência ajudaram bastante, ok? E do ponto de vista processual, dentre as várias disciplinas que a gente conversou, essa área de governança de TI, ela pode ser responsável por esses processos que eu coloquei como exemplo e N outros. Lembrando sempre que, até nesse projeto que eu mostrei para vocês o exemplo anterior, o meu cliente, o CIO da companhia, frisava isso. Lembrando que a governança direciona e a gestão executa. Essa uma frase bastante forte, né? Mas basicamente isso. É claro que a governança vai executar algumas tarefas e a gestão também vai direcionar alguns pontos, mas de uma forma ampla, a gente utilizar esses conceitos de que a governança direciona e a gestão executa ajuda a dividir o papel entre as duas áreas, por exemplo, no processo de gestão de mudanças. Por que o processo de gestão de mudanças está aí sob responsabilidade da governança? É a governança que vai subir as aplicações para o ambiente de produção? É claro que não, mas a governança ela vai ser responsável pelo método estipulado para a gestão de mudanças. E a partir da estipulação desse método, ela pode conduzir o processo no qual quem vai executar as atividades são os responsáveis e os atores que estão lá dentro das gerências de TI, ok? Por exemplo, a gestão de portfólio, a governança ela vai ser responsável pela gestão do portfólio em si, então determinar métodos de priorização, canais de entrada de demanda, reuniões de comitês para fazer essas priorizações. Gestão de projetos, a governança vai ter um PMO? Pode ter. A governança vai ser responsável pela gestão do projeto em si no dia a dia? Não necessariamente. Ela pode ser um PMO que vai entender se as gerências estão seguindo a metodologia de gerenciamento de projetos estipulada, né? Então, percebam que a governança ela sempre atua nesses processos do ponto de vista metodológico. E, além disso, do ponto de vista da garantia, através do monitoramento, gestão de indicadores, através da garantia de que toda a área de TI está seguindo esses métodos estipulados, tá? Não sei se ficou claro, caso vocês tenham tido alguma dúvida com relação a isso, podem perguntar que agora no finalzinho a gente vai falar sobre. Mas então, aí tem a sugestão de um grupo de processos que pode estar sob responsabilidade da governança nessa lógica. A governança direciona e a gestão depois vai executar conforme esses direcionamentos colocados. Ok? Então, pessoal, já partindo aí para as conclusões, porque como a gente tem bastante perguntas, eu acho que vale a pena deixarmos um tempinho a mais para a gente falar sobre. Então, o que eu queria trazer para vocês de pensamento final é que, primeiro, eu voltando aí para minha, não existe uma resposta certa, né? Mas realmente não tem uma resposta certa sobre a existência e estrutura de uma área de governança de TI. O que eu trouxe para vocês foi um pouquinho da nossa prática, do que a gente vem implementando em algumas organizações e do que vem realmente gerando resultado, tá, pessoal? Isso eu falo de causa própria. A gente tem implementado essas áreas de governança de TI nessa estrutura. Tem clientes que nós já estamos aí há 3 anos depois da implementação dessa área e os resultados aparecem, ok? É muito importante vocês procurarem o patrocínio dos tomadores de decisão na sua organização. Afinal de contas, eles é que são os maiores interessados pelo estabelecimento de práticas de governança de TI. Se a gente voltar lá no comecinho da palestra, a gente viu que são eles os grandes responsáveis pela governança de TI, né? Existindo uma área específica para isso ou não, eles deveriam ser os keepers dessas práticas de governança, dessas tomadas de decisão. Lembrem que a participação e o envolvimento do board do negócio, mesmo nessa questão de governança de TI, também é fundamental,
Tá? Então, o negócio deve se envolver, ele deve, até porque o valor você entrega para o negócio. Se o negócio não se envolve, ele não consegue nem dizer se, qual o valor que ele espera e se esse valor está sendo atingido ou não. Tá? Uma coisa bastante importante é que não existe um sistema para implantar governança de TI. Tá? Mas vocês devem estar pensando, poxa, Carol, mas você está aí dentro do Grupo Módulo, que é uma empresa que tem o Risk Manager, que é um software de governança, riscos e compliance. Como você diz isso? É importante dizer que a governança ela não se limita ao sistema. O sistema ajuda muito, muito, muito. Eu tenho clientes nos quais eu fui implementar a governança de TI e essa parte de controle, de gestão de riscos, de monitoramento de desempenho, de gestão de políticas, isso pode ser feito no bom e velho Excel, ou se você tiver um software preparado para essas disciplinas, aí você vai ter um outro ritmo de trabalho. Então, não é o sistema que implanta a governança de TI, ele auxilia no controle dessas práticas todas que a gente citou, ok? E, por fim, pessoal, eu sugiro que vocês comecem de forma planejada e estruturada. Então, antes de sair fazendo um projeto de gestão de riscos, gestão de continuidade de negócio, monitoramento de processos que ainda nem foram implementados, antes disso, se vocês não tiverem a governança de TI minimamente estruturada na empresa de vocês, a não ser que essa demanda seja muito explícita, tá? Essa demanda pontual que eu citei, comece avaliando a maturidade da sua organização e quais as prioridades com relação a essa infinidade de práticas de governança que eu citei aqui para vocês. Não adianta fazer tudo de uma vez só. Então, por isso que o próprio COBIT traz essa régua de maturidade, a avaliação de maturidade, para que seja feito um planejamento com calma de quais vão ser as ações relacionadas à governança que vão ser implementadas, dado que a governança ela envolve uma infinidade de disciplinas e de práticas. Ok? Então, eu queria agradecer a vocês por terem me escutado até agora. Tá? Esse é um assunto muito vasto e que com certeza meia hora, eu acho, desculpa, uma hora, eu acho que eu não consegui expor para vocês nem 20% de tudo que eu gostaria de dizer, então eu vou usar um pouco agora as perguntas para tentar sanar as principais dúvidas e eu deixo o meu contato, o meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato, fazer perguntas, marcar um call com um pouco mais de calma. A gente tem feito bastante isso, assim. Depois do webinar, tem gente que tem dúvida, quer falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu fico à disposição, o pessoal aqui do Insight Sales, do marketing, ajuda a marcar um horário para que a gente possa conversar. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre as dúvidas que o pessoal teve, enquanto isso eu deixo os meus contatos na tela para vocês. A primeira pergunta foi da Natália, ela diz que tem visto nas empresas que é o contrário do que foi dito. A gerência define que vai virtualizar o ambiente e depois a governança é informada. Natália, você está certa, realmente é o que a gente tem visto, mas o ideal, né, aqui a gente está falando do que a gente está buscando, é que essa tomada de decisão parta do board. Né? Então, a gerência ela vai levar informações que vão dar insumos para que o board possa discutir em conjunto, até com a gerência mesmo, quais são os direcionamentos a serem tomados. O board, com os insumos que eles têm do direcionamento do negócio, devem fazer aí uma balança, devem fazer uma avaliação e aí sim tomar a decisão. Mas a gente percebe muito que como as empresas mesmo não são estruturadas, não têm um planejamento estratégico, cada um às vezes rema para um lado, a TI pega isso para si e a gerência enxerga práticas que são comuns no mercado, que são tendências, e entendem que isso pode ser bom para as suas organizações e começam a implantar. E eu acho que isso que você falou é verdade mesmo. Tá? E aí o Jucimar fez uma pergunta. Ele está em uma organização pública cuja estrutura organizacional da área de governança de TI encontra-se vinculada diretamente à direção geral, como se fosse a presidência, ou seja, a governança de TI ela não é subordinada à diretoria de TI, né, que lá no caso se chama Secretaria de TI.
E aí ele pergunta se essa arquitetura pode ser considerada desvantajosa se comparada com o que a gente apresentou. Josimar, eu acho que tem vantagens e desvantagens nessa estrutura que vocês têm aí. Uma vantagem, e aí eu estou falando sem um conhecimento detalhado de causa de vocês, sem um conhecimento de causa do conhecimento de vocês, então assim, vocês estarem ligados direto à presidência é bom por quê? Porque vocês estão ligados diretamente a quem traz os direcionamentos do negócio e quem tem o maior poder de tomada de decisão dentro da organização. Então vocês, por esse lado, estão bem posicionados. O que vocês podem encontrar dificuldade é em ajudar a sua área de TI mais no dia a dia dela, através daquelas práticas de gestão de portfólio de TI, ajudar na priorização dos projetos. Vocês podem se envolver, provavelmente vocês devem se envolver nesse tipo de prática, mas aí você só tem um alcance um pouquinho mais limitado com relação à interferência nos processos da área ou no dia a dia da área de forma mais específica. Então, eu acho que, nesse caso, vocês devem ter enfatizado mais essa proximidade com essa estrutura de tomada de decisão, o que é ok dentro desse conceito todo que a gente trouxe de governança, né? Bom, mais uma pergunta. Eu informei o Fernando Souza, né? Ele falou que eu afirmei que a gestão de portfólio de projetos pode ser relacionada à governança de TI. E a dúvida dele é quando a gestão de portfólio não seria tema relacionado à governança de TI. Na verdade, Fernando, eu acho que é uma disciplina que pode estar dividida entre a governança de TI, que vai trazer os métodos, que vai ajudar na priorização dos projetos, e também um pouquinho com a parte da gestão, uma vez que, aí a gente até partiria para a disciplina de gestão de projetos, uma vez que eles seriam os responsáveis pela implementação dos projetos, pelo recolhimento dos dados para fornecer a essa gestão de portfólio e saber se os projetos realmente estão caminhando. Então, eu não disse que ela não é relacionada à gestão não é relacionada à governança de TI, ou pode não ser relacionada, mas eu acho que é uma bola aí um pouco dividida, onde com certeza a governança ela é muito mais responsável pela gestão de portfólio. Tá? Ela seria o keeper, né? O accountable por esse processo. Bom, o Carlos, ele perguntou qual o perfil das pessoas que devam participar da área de governança de TI. Cadu da Firjan. Oi, Cadu, tudo bom? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o perfil dessas pessoas. Primeiro, são pessoas que não são 100% técnicas em TI, então a gente não está falando de um administrador de bancos de dados, de um desenvolvedor, mas são pessoas que precisam ter uma habilidade mais soft, né? Uma habilidade de processos, uma habilidade de métodos, ser pessoas mais conciliadoras, que têm uma formação focada ou em governança de TI especificamente, né? Mas como a gente tem poucos cursos desse no mercado, isso é algo que ainda está surgindo. São pessoas, por exemplo, administradores, são gestores, são analistas de processo, compondo uma equipe mais genérica da governança, tá? Que tem um conhecimento mais relacionado à gestão, governança, do que a parte técnica de TI em si. Okay? Tem engenheiros de produção nessa área, tem pessoal técnico de formação em TI, mas que ao longo da sua carreira se especializou mais nesses modelos de referência como o IT, o COBIT, então acabam indo para essa área de TI. Então, devem ser pessoas com um perfil muito mais focado em métodos, gestão, processos, etc., governança em si, do que pessoas técnicas. Ok? Temos mais perguntas? Sim, o Cleiton perguntou se o ideal é que as pessoas tenham papéis exclusivos, né? E como fazer para lidar com o dia a dia do cargo gerencial institucional e os papéis necessários
para governança de TI. Cleiton, sendo sincero, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas em algumas empresas, isso depende da quantidade de recursos que a empresa disponibiliza e tem, né? Tem empresas que têm equipes de 5, 6 pessoas dentro da área de governança. E tem empresas que têm uma pessoa e conta com a colaboração de outros profissionais de forma mais pontual. Então, isso depende, eu acho que é muito particular de cada organização. Tá? Assim, o Bruno fez a pergunta do milhão, que ele perguntou assim, bom dia, como podemos avaliar de forma prática se TI está entregando valor ao negócio? Bruno, essa pergunta assim, a do milhão é que eu acho que eu mais escuto quando eu falo de governança de TI, e existem algumas formas de provar ou mostrar esse valor entregue para o negócio. Né? Vou tentar resumir de uma forma bem prática aí no tempo que a gente tem, mas uma forma que vocês podem mostrar se estão entregando valor ao negócio é primeiro fazer com que o negócio participe da decisão de quais vão ser as iniciativas de TI, né, o planejamento estratégico de TI, ou seja, o foco das ações de TI. Depois a TI tem que ter uma disciplina muito grande em monitorar a efetividade dessas soluções que são implantadas. Então, por exemplo, até um caso prático que a gente passou agora numa grande empresa de turismo, que tem alguns resorts e hotéis, eles tinham dificuldade no check-in, ainda faziam um check-in manual. E aí demoravam muito no check-in, alguns dados de clientes se perdiam, e houve um projeto da TI para implantar um CRM com um check-in online e check-in informatizado no balcão dos hotéis. Isso gerou para eles, lá depois conseguindo monitorar isso, primeiro uma diminuição no tempo de espera do cliente para fazer o check-in, e depois uma melhoria da qualidade do serviço percebida pelo cliente. Então, isso é a TI entregando valor ao negócio. O ideal é que vocês consigam monitorar os reais efeitos dos projetos, das iniciativas, dos serviços de TI no negócio. Quando a gente fala de uma grande rede varejista, um simples projeto de senhas e direcionamento de filas pode fazer com que as vendas naquela unidade aumentem, porque os clientes não enfrentam fila, ou as filas são mais bem organizadas, o tempo de atendimento é menor e as pessoas passam a comprar mais, né? Porque quem passa numa rede varejista e vê aquela fila enorme, muitas vezes desiste, né? Então, a partir desses indicadores de reais efeitos que um projeto de TI, por exemplo, gerou no negócio, é uma forma de provar que vocês estão entregando valor ao negócio, tá? E aí, eu dei esse exemplo, mas eu poderia falar algumas horas sobre esse tema, ok? Bom, por fim, a gente tem a pergunta do Wagner, que ele pergunta quais seriam as certificações indicadas para quem quer se aprimorar nessa área de governança de TI, e alguma instituição consolidada. Bom, as principais certificações relacionadas à governança de TI, Wagner, são as certificações dadas pela ISACA, tá? Essa é a principal instituição relacionada à governança de TI. A ISACA está ligada ao ITGI e é responsável, por exemplo, pela elaboração do COBIT. E as certificações que você pode tirar são todas as certificações relacionadas à linha de graduação aí do COBIT, desde COBIT 5 Foundations até agora eles estão com uma nova linha de certificações que vai até como se fosse o nível expert de COBIT, digamos, tá? E além disso, existe uma outra certificação da própria ISACA, que é a certificação máxima de governança de TI, chamada Seagate. CGEIT. É a certificação que diz que você é realmente um especialista em governança de TI. Se você quiser depois mais informações, pode me mandar um e-mail ou então procurar no próprio site da ISACA, que tem questões relacionadas a isso. Bom, pessoal, são muitas outras perguntas, eu agradeço pelo envio das dúvidas. Quem tiver alguma dúvida que não foi respondida, pode entrar em contato comigo por e-mail, telefone, meus contatos ficaram na tela. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, como a Simone comentou, gravado, vai estar no site da Módulo para download em até 24 horas e será enviado a vocês também.
E eu fico à disposição caso vocês queiram depois falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agradeço a todos aí terem estado até esse momento e eu espero revê-los nos nossos próximos webinars. Esse ano teremos um por mês. Então, se quiserem também enviar sugestões de temas, podem enviar que a gente coloca na fila aí para as próximas apresentações. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada a todos pela presença. Como nós mencionamos aqui, esse webinar ficará disponível para download no nosso site em até 24 horas. Fica aí na tela os nossos e-mails, tanto o meu quanto da Carolina, todos os endereços da módulo, o nosso e-mail de Fale Conosco, que chega aqui para o time de Inside Sales. Nós recebemos e teremos prazer em responder quaisquer outras questões que possam surgir relacionadas a este webinar ou qualquer assunto que a módulo possa ajudá-los. Obrigada a todos, tenham um bom dia e estamos encerrando por aqui essa apresentação. Obrigada.